Bom, pessoal, e aí a gente vai entrar numa outra parte aqui, que a gente vai falar de intervenções na artéria renal, então denervação renal, angioplastia de artéria renal, e eu vou comentar um pouquinho de hipotensão postural aqui também. Então, nesse ponto, a gente tem, falando sobre denervação renal, primeiro, que foi o primeiro tópico que a gente abordou já antes, a gente tem poucas evidências robustas para usar isso de forma rotineira. Então, como eu comentei antes com vocês, a gente pode utilizar, considerar uma denervação renal em pacientes com hipertensão resistente e que depois da terceira droga a gente não consegue, chega na terceira droga, não chega num controle pressórico adequado, e que o paciente ele sabe dos riscos e benefícios e sabe de toda essa discussão que talvez não vá conseguir atingir, tem os seus riscos do procedimento. Então, a gente acaba recomendando como um grau de recomendação uma classe 2B e nível de evidência B, pacientes realizarem esse tipo de intervenção de denervação da artéria renal em pacientes com hipertensão resistente. E sempre lembrando de fazer em algum centro com volume bom de casos, que pessoal que tenha já a mão em relação a isso, e desde que o paciente também tenha ciência e seja uma decisão compartilhada. Então ele coloca isso tudo como 2B. E aí o que ele vale a pena da gente reforçar é, o que é classe 3 então? Porque o 2B tá ali, posso fazer. O 2A seria bom você fazer, e o 1 faça isso. No 3, o classe 3, então, que é não fazer, utilizar isso como primeira linha para o tratamento de hipertensão, tá? A gente teve estudos aí com desfechos que não foram favoráveis, então, em relação à segurança, eventualmente, e desfechos cardiovasculares também. Então, não dá para a gente utilizar isso de forma rotineira. Agora, outro paciente que não vai se beneficiar disso é o paciente que ele já vai ter uma disfunção renal moderada importante, com clearance aí abaixo de 40. Então, quase que um 3B aí, uma DRC estágio 3B, ou o paciente que tem outras causas de hipertensão secundária. Esse paciente também não é recomendado da gente fazer a denervação renal. Agora, às vezes a gente fica na dúvida sobre a angioplastia de artéria renal. A angioplastia de artéria renal vale a pena, por exemplo, em pacientes que têm uma hipertensão secundária por uma hipertensão renovascular, por fibrodisplasia, por exemplo, fibrodisplasia muscular, que tenha uma estenose significante, vale a pena a gente considerar fazer a abordagem, angioplastar essa artéria renal. Agora, isso entra como um 2A. O que a gente pode entrar como um 2B também de opção? A gente pode considerar angioplastar pacientes que têm uma estenose de artéria renal acima de 70%, por exemplo, em pacientes que têm IC recorrente, angina instável, paciente com edema agudo flash, que é aquele edema agudo súbito que pode acontecer também, ou paciente que não está tolerando dose máxima de medicação, está com hipertensão resistente, um paciente que tem uma hipertensão inexplicada, com uma assimetria de rins, por exemplo, ou uma estenose de artéria renal bilateral, então, ou de um rim único, Então, são essas situações que acaba sendo um 2B da gente considerar angioplastar artéria renal. Diferente de denervação renal, tá, pessoal? Não vamos confundir as coisas aí. A preferência é a gente fazer via percutânea, via hemodinâmica, angioplastar com stent, utilizando um catéter. E aí, caso não seja possível, a via cirúrgica aberta convencional pode ser considerada também. O que é importante também é a gente falar que não vale a pena, ele põe como classe 3, não realizar esse tipo de procedimento se o paciente não tiver nenhuma obstrução significativa, nada documentado. Então isso é o que a diretriz comenta sobre intervenções renais, entre aspas, entre intervenção de denervação renal e angioplastia de artéria renal também. Ele comenta aqui também sobre hipotensão ortostática ou hipotensão postural, que, só para a gente relembrar, é aquela que o paciente tem uma queda da pressão arterial maior do que 20 milímetros de sistólica ou 10 milímetros de diastólica depois de ficar em pé após 1 a 3 minutos em pé. Ele recomenda que faça essa triagem de hipotensão postural em todos os pacientes, independentemente da idade, se é jovem, se é idoso, se está com terapia intensiva ou se não está com terapia intensiva farmacológica, tá? Então,
Basicamente é isso. Ele coloca que a justificativa é porque 10% da população de idosos com hipertensão vai ter algum grau de hipotensão postural também. E a gente vai acabar vendo se esse paciente tem uma queda da pressão importante, então a PAS dele cai para baixo de 110, ou cai nesses valores que a gente comentou. É um paciente que tem sintomas, por exemplo, de hipotensão postural, e a gente sabe que isso acaba aumentando o risco cardiovascular dele, e a gente sabe que isso aumenta o risco de eventos adversos também, tá? Como que a gente pode tentar melhorar, ou como que a gente pode manejar isso daí? A gente tem estudos que mostram que, na verdade, e isso é até um pouco fora do que a gente pensa quando a gente está estudando hipertensão, mas tratamento intensivo da pressão arterial não necessariamente vai cursar com hipotensão postural. Então, tem estudos que até mostram o contrário. Quanto mais intensivo o tratamento dessa pressão, posso até reduzir o risco de evoluir com hipotensão postural. Mas lembrar de avaliar outras causas, além de medicamentoso, que a gente sabe que, por exemplo, diuréticos podem dar isso, beta-bloqueador pode dar isso, alfa-bloqueadores podem dar isso também, mas outras coisas também podem causar, como causas neurogênicas, por exemplo, doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson, por exemplo, pacientes com diabetes que podem ter algum grau de desautonomia também, deficiência de vitamina B12, insuficiência renal, pacientes que estão hipovolêmicos, né, desidratados. Então, também podem ser as principais causas. Lembrar que as causas não neurogênicas são as mais comuns, né? Que são essas que a gente falou, mas eventualmente o paciente pode ter uma causa degenerativa, né? Então pode ter esse Parkinson que eu comentei. A amiloidose é uma causa de desautonomia também, que acaba gerando bastante hipotensão postural ou ortostática nos pacientes. E o que a gente pode, então, fazer para esses pacientes? Então, primeiro, orientações básicas, né? Então, o paciente, ele, quando levanta muito rápido, ele acaba tendo uma queda abrupta da pressão. Então, o primeiro passo é levantar em estágios. Tá deitado? Não levanta de uma vez só. Fica sentado, bota o pé no chão, espera 1 minutinho ou 2, depois levanta. Manter a hidratação adequada, desde que não tenha uma contraindicação, por exemplo, para uma IC de fração de ejeção reduzida. Evitar álcool, evitar grandes refeições, que aí também pode influenciar. Meias de compressão, cruzar as pernas, né? Coisa que a gente já faz para síncope vasovagal também, podem utilizar e, eventualmente, a gente pode até, contrassenso, mas a diretriz sugere que a gente pode utilizar até mesmo midodrine, que é uma medicação que a gente acaba não tendo aqui no Brasil, a gente acaba usando mais fluocortisona, mas o midodrine seria uma opção, que pode ser utilizada junto com as medicações para tratamento da hipertensão, tá? E tem uma situação que eu acho interessante, que quem às vezes vê pacientes mais idosos acaba vendo, pacientes mais crônicos também, que é a hipotensão postural com hipertensão supina. Então o paciente, quando está deitado, bate 170 de sistólica, levanta, a pressão desaba. E aí, como é que a gente vai fazer? Vou tratar só quando ele estiver deitado, vou dar remédio para ele quando ele estiver deitado, como é que eu vou ajustar isso daí? Como eu comentei com vocês, a gente tem que buscar as causas reversíveis para isso estar acontecendo, a hipotensão postural desse paciente. Não deve entrar no automático da gente querer suspender remédio. Vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo. Causas para hipotensão postural, desidratação, desautonomia, medicações. Depois disso tudo, a gente tenta trocar as medicações por medicações que vão gerar menos hipotensão ortostática. E a gente tende a tratar esses pacientes, de qualquer forma, de uma forma ainda intensiva, como eu havia comentado com vocês, porque a gente sabe que isso eventualmente pode até melhorar esses sintomas de hipotensão postural. Mas não podemos... a gente tem que tentar evitar o diurético, ou dose baixa do diurético, ou evitar alfa e beta bloqueadores ou nitratos, né? Nesses pacientes que também podem causar e prejudicar ainda mais esse grau de hipotensão postural.